Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós estamos muito alegres porque podemos estar juntos nesse 23º encontro de casais aqui em Colina. Nessa comunhão, nós recebemos do Senhor um encargo bastante forte, porque nós sabemos o que Deus deseja e que Deus espera de cada casal, de cada família. E todos nós sabemos que estamos vivendo no final dos tempos, e no final dos tempos nós temos que dar atenção às porções da palavra de Deus referentes ao final dos tempos, porque ali está a palavra que Deus deseja falar para nós hoje. Então a palavra que nós vamos falar dessa vez é uma palavra para o final dos tempos. Nós não devemos achar que nós não temos direção, porque Deus é um Deus que dá direção para o seu povo, porque nós somos o povo dele. Nós não somos um povo sem Deus. E nós, nessa comunhão, nós vamos nos basear no que foi falado na conferência, na instância sobre a fé do Evangelho. Esse é o fundamento, a fé do Evangelho. Mas o tema da nossa comunhão é a justiça, a santidade e a glória na minha família. São 3 itens que nós precisamos dar atenção. Como sempre, na primeira reunião, nós lançamos os fundamentos para o que Deus vai falar nesses dias. Então, a reunião dessa manhã é uma reunião de preparação. Se você pegar bem o encargo dessa manhã, você vai ter um caminho nos próximos dias. Mas se você não pegar o que foi falado agora, os outros dias serão sem sentido. Então, para que a gente tenha essa visão, esse fundamento inicial, nós vamos para o livro de Apocalipse, que é um livro que trata do final dos tempos. A palavra de Deus é uma palavra viva e real, e é uma palavra que sempre traz realidade. Importante é nós crermos nessa palavra. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mas, irmãos, vamos prestar bastante atenção no que esses versículos estão dizendo. Primeiro, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Se nós estamos aqui, amados irmãos, é porque nós cremos que há uma revelação. E essa revelação é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, nesse final dos tempos, Deus tem uma revelação que deseja mostrar aos seus servos,
que deseja mostrar aos seus casais. Amém? Existe uma revelação que Deus deseja mostrar para nós. Se eu toco nessa realidade, eu vou me abrir para o Senhor, para que Ele então fale comigo, mostre para mim essa revelação. E essa revelação é de Jesus Cristo. Primeiro, a respeito da pessoa de Jesus. Segundo, a revelação é por meio de Jesus, não é? Ele deseja mostrar a nós as coisas que vão suceder. Muitas vezes, quando nós lemos essa porção, nós pensamos as coisas que devem suceder e pensamos nas coisas que vão acontecer no mundo. Mas muito mais do que as coisas que vão acontecer no mundo, nós temos que prestar atenção, porque Deus vai mostrar a nós o que vai suceder conosco. Entende? Muitos, quando leem Apocalipse, querem saber as coisas que vão acontecer no mundo. Mas nós, ao lermos Apocalipse, devemos dar atenção às coisas que vão acontecer com a gente. Isso é bem diferente. Porque Deus deseja mostrar a nós. Isso é, nós podemos conhecer a nossa história de antemão, o resultado da nossa história. Quando você lê um livro e está tendo muito suspense, alguns não aguentam, tem que ir lá na última página assim, eu não aguento, meu coração está batendo demais, então vou dizer assim, agora eu vou ler o livro agora com tranquilidade, não é? Aí gosta daí de ver logo o final. E é isso aí, amados irmãos. Hoje nós estamos nesse mundo e nós ficamos muito preocupados no nosso dia a dia. O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Então, abra Apocalipse e dê uma olhada, você vai saber o final da história. Coisa tranquila, coisa boa. Não é, Mauri? Se você hoje está passando por uma dificuldade, daí você diz para o seu cônjuge, e agora, qual vai ser o nosso futuro? Então dê uma lida na palavra. A palavra conta para nós o final da nossa história. Isso vai deixar você tranquilo. Eu não sei o que vai acontecer por aí no mundo, mas eu já sei o que vai acontecer comigo. Essa é a visão que nós precisamos ter. E você, ao ler sobre o final da história, você tem que crer no final da história. Não é só ler, você tem que crer. Amém? Então nós vamos mostrar muitas coisas. Espero que todos creiam. Se você crê no final da história, você vai avançar. Amém? Então, aqui nos diz que Deus deseja mostrar algo a nós. E no versículo 2 diz o seguinte: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aqui nos é mostrado um princípio de grande importância. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E nós precisamos saber que a palavra de Deus gera o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então podemos perceber a importância da palavra de Deus. E agora vamos fazer uma conexão com o que nós vimos na conferência internacional: a fé do Evangelho. E esse Evangelho é a palavra de Deus. Então nós sabemos, essa fé do Evangelho é para a produção de um testemunho. E aplicando aqui para nós, como nós podemos gerar um testemunho em nossas casas, em nossa família. É por meio da palavra de Deus, não é?
Então, vamos prestar atenção à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E o versículo 3 coloca esse princípio do versículo 2 em detalhes. E diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu acho que esse versículo é um versículo de grande importância. Bem-aventurado significa felizes. Felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Tem muita gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse, porque tem medo. Lê, aí diz assim: está dando medo, olha as coisas que vão acontecer. Mas a palavra não diz assim: fiquem cheios de medo aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. É assim que diz? Não. Ele diz felizes. Ele diz: ué, como é que pode ser? É porque, irmãos, você não tem que olhar porque vai suceder no mundo, você tem que olhar porque vai suceder com você. Por isso tem que ficar feliz. Os irmãos compreendem? Quem é feliz? Quem é bem-aventurado? É aquele que lê e aquele que ouve a palavra. Isso nós precisamos crer. Por quê? Porque essa é uma palavra que vai produzir algo na minha vida, que vai selar esse destino que Deus preparou para mim. Então eu tenho que me sentir feliz e bem-aventurado por poder ler e poder ouvir a palavra de Deus. Amém. Num mundo sem direção, cheio de trevas, nós somos um povo feliz, somos um povo bem-aventurado. Por quê? Porque nós podemos ler e ouvir a palavra de Deus. A minha família é uma família bem-aventurada, porque a minha família pode ler e ouvir a palavra de Deus. Não somente ler e ouvir, mas aqui fala guardar as coisas nela escritas. Eu posso obedecer essa palavra, eu posso viver essa palavra, eu posso aplicar essa palavra. É isso que vai tornar essa palavra real na minha vida. Se eu somente ler e ouvir, mas não obedecer, não aplicar e não viver, eu não terei a realidade. Versículo 3, quando diz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras, está ligado à palavra de Deus, do versículo 2. E quando fala sobre guardar as coisas nela escritas, isso está ligado ao testemunho de Jesus Cristo. Significa quando eu obedeço, aplico e vivo essa palavra, eu tenho em mim o testemunho de Jesus Cristo. Então eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Amém? E nós podemos, dentro desse princípio, ainda ver que em Apocalipse 22, versículo 7, essa porção é uma porção que está no final do livro de Apocalipse e diz assim, vamos ver versículos 6 e 7. Essas palavras são fiéis
e verdadeira. Significa, creiam na palavra. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Nós vemos que essa porção é uma porção similar à do início do livro de Apocalipse, só que tem o seguinte detalhe: já não fala sobre ler e ouvir, porque já se pressupõe que já leu e ouviu, porque já está no final, não é? Daí ele reforça: bem-aventurado aquele que guarda. Significa, é tempo de viver, é tempo de obedecer, é tempo de aplicar a palavra. Amém? Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte: se você lê e ouve, mas não guarda, você não vai ser feliz. Só ler e ouvir não é suficiente. Tem que guardar. E quando nós falamos em guardar, nós falamos em obedecer, aplicar e viver. Diga para o seu cônjuge: precisamos obedecer, aplicar e viver a palavra de Deus. Bom, esse aqui é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que conhecer esse Cristo glorificado, revelado em Apocalipse capítulo 1. Por quê? Porque já que Apocalipse é um livro que fala do final dos tempos, no final do versículo 3 diz assim: o tempo está próximo, não é? E nós cremos que o tempo está próximo. Por isso nós precisamos prestar atenção e nós precisamos conhecer esse Senhor revelado em Apocalipse 1. Quando eu falo de conhecer esse Senhor revelado em Apocalipse 1, eu quero dizer que não é só ter um conhecimento da descrição desse Senhor, mas esse Senhor revelado em Apocalipse capítulo 1 nos mostra o que Ele está fazendo hoje. Entende? Eu preciso saber o que o Senhor está fazendo hoje. E esse Senhor revelado em Apocalipse capítulo 1 me mostra o que Ele está fazendo hoje. Não somente no mundo, não somente no meio da igreja. Eu preciso saber o que Ele está fazendo ou quer fazer na minha casa. Tá bem? Então, vamos ver a partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 diz assim: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Olha só, amados irmãos, no meio dos candeeiros, vamos aplicar para nossas casas, no meio das famílias, tem esse que é semelhante a Filho do Homem. Graças a Deus, aqui mostra esse Filho do Homem que é o Senhor, significa alguém que nos compreende,
Tá certo? Porque nós somos seres humanos, nós somos homens, e ele foi homem, e ele nos compreende. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E aqui diz que ele está no meio dos candeeiros, ele está no meio das famílias. Então ele conhece bem o que está acontecendo na sua casa, e é por isso que ele deseja falar conosco, porque ele sabe, e ele tem um recado para nós. Porque nós podemos ver que esse Senhor que caminha no meio dos candeeiros, ele no final, nos capítulos 2 e 3, mandou uma carta para cada candeeiro, mandou uma carta para cada igreja. Agora, esse Senhor que caminha no meio das famílias, ele vai mandar uma carta para cada família, não é? Porque ele deseja falar com cada família. E esse que está caminhando, está com vestes talares. Significa o quê? Ele está como um sacerdote para nos servir e nos levar até Deus. Certo? A conferência, essa comunhão para casais, é um serviço sacerdotal. Essa comunhão é para levar todos os casais à presença de Deus. Não é? Então, o próprio Senhor deseja levar cada casal à presença de Deus. E não somente isso, nós podemos ver que ele está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Isso mostra que ele, quando fala da altura do peito, se refere ao coração, se refere a amor. Então ele está nos servindo cheio de amor. Ele ama cada família, ele ama cada casal. Você crê nisso? Diga para o seu cônjuge: ele ama a nossa família. Você tem que crer nisso. Amém. Louvado seja o Senhor. Que essa cinta de ouro mostrando para nós, né, que ele age dessa maneira. No versículo 14 diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. Quando fala de cabelos brancos, se refere à idade. Claro, mas nós precisamos ver que a natureza de Deus é de uma natureza eterna. Deus não é velho. Entende? Os cabelos brancos aqui não é sinal de velhice. Não é verdade, Amaury? Não é sinal de velhice. É sinal de quê? É sinal de que ele é desde os tempos antigos. Ele é desde a eternidade. Então é um Deus que sabe tudo. É um Deus que sabe tudo. E esse cabelo branco, ele diz, é como alvalã. Então isso mostra, por isso que não é devido à idade. Branco é uma cor da idade, mas ele é branco não por causa da idade. Ovelha, qual que é a cor da lã da ovelha? Branca. Nasceu ovelhinha, branca. Essa ovelhinha é velha? Não. Então branco é a questão da própria natureza. Os irmãos compreenderam? Os cabelos brancos, por um lado, denotam a idade, porque desde a eternidade, mas não é velho.
mas ele é branco pela própria natureza de Deus, porque Deus é eterno. E ainda mais, é como neve. Neve cai dos céus, mostra a natureza celestial de Deus. Então, observe só, esse Senhor nosso é um Senhor que é desde a eternidade. É um Senhor que sabe tudo, que já viu tudo. Tá certo? Então, quando nós olhamos para esse Senhor, nós sabemos, o meu Senhor, esse Senhor que está cuidando de mim, Ele sabe tudo. Ele é desde a eternidade. E aqui diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Essa questão de olhos como chama de fogo significa que o Senhor é um Senhor que observa. Ele olha, Ele ilumina e Ele julga. Esse Senhor está olhando sempre para nós. Eu preciso saber que esse seu Senhor está sempre olhando para nós, para o casal, sempre está olhando. Se eu tenho essa percepção, eu vou ter um cuidado no meu andar, no meu agir, porque Ele é aquele que olha, iluminando, observando e também julgando. E o que eu preciso perceber, que esse Senhor, os olhos dele, vamos dar uma olhada ainda em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Observe aqui. Aqui diz que esse cordeiro tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor sempre está olhando para nós. Você sabe, você está agindo assim. Quando você percebe que alguém está olhando para você, o que acontece com sua maneira de agir? Muda ou não muda? Muda, né? Você está ali, de repente você observa assim, tem alguém olhando, assim, você já... Então, amado casal, sabe de uma coisa, o Senhor sempre está olhando para vocês. Sempre. Sempre. Você está em casa, mas você olha assim, o Senhor está olhando para você. E aí? E aí? A gente fica agindo de qualquer maneira porque a gente não percebe espiritualmente que o Senhor está sempre olhando para nós. Se você percebe, você não muda? A gente muda. Ele disse, não, eu acho que eu vou naquele cantinho, o Senhor não está olhando. São 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não tem como escapar. Está olhando. Então, mas eu quero que vocês percebam, tá? Primeiro,
ali é revelado os olhos como chama de fogo, que são 7 tochas também, tá? Se você der uma olhada em Daniel capítulo 10, versículo 6, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Então, observe uma coisa: o Senhor, ao olhar para nós, primeiro os olhos são como tochas de fogo. Observa, ilumina e julga. Então, quando eu olho para o Senhor e eu sou exposto pelo Senhor, o Senhor vem, me ilumina e me julga. Mas depois dele me julgar, os olhos deles ficam como olhos de cordeiro. Tá certo? Olhos de cordeiro. Eu quero que os irmãos percebam essa ordem, tá? Por quê? Porque fomos julgados, iluminados e julgados por esse olhar. O assunto foi resolvido. Os olhos daí são de cordeiro. Então, eu tenho que me colocar diante do Senhor. De Senhor, olha para mim. Não é? Então, louvado seja o Senhor. Esse olhar então se torna um olhar cheio de amor. Bom, vamos voltar a Apocalipse capítulo 1. Então, esse Senhor que tudo sabe, Ele está olhando para nós. E aí, versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, significa, o pé se refere ao seu andar. O andar do Senhor, ele está ligado ao bronze, que significa julgamento. Então, observa, esse andar do Senhor comparado com o nosso andar. Como é o nosso andar? Então esse Senhor, Ele dá atenção ao nosso andar. Ele quer que o nosso andar seja um andar conforme Ele. Tá certo? Então, eu quero que os irmãos vejam que Deus dá muita atenção. Deus dá muita atenção ao nosso andar. E nós vamos ver isso está intimamente ligado ao tema dessa comunhão de casais. E ainda mais, a voz, como que esse bronze polido, como que é refinado numa fornalha, né? Falando então do julgamento. E a voz é como voz de muitas águas. É uma voz solene. É uma voz séria. Nesses dias, Deus deseja falar conosco de uma maneira bastante séria. E as suas palavras são solenes. Nunca tome a palavra de Deus de uma maneira leviana. Toda vez que o Senhor fala, nós precisamos dar atenção, que esse falar é um falar sério e um falar solene. Né? Então esse falar do Senhor para nós é um falar assim. Ainda mais, eu espero que nesses dias, quando você ouvir o Senhor falar, você sinta a solenidade e a seriedade, tá? E também no versículo 16 fala que tinha na mão direita 7 estrelas. Agora preste atenção, estrela é alguém que brilha, tá? Deus nos deseja ver brilhando. Amém. Porque na sua mão direita é a mão da ação,
Ele usa quem brilha. Você deseja ser usado por Deus na sua casa? Então brilhe. Brilhe. E ainda mais, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui é o ponto central dessa revelação nessa manhã. Nós queremos enfatizar. Da boca do Senhor saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, olha só, o rosto é como o sol, a intensidade da luz. Voltando para a espada que sai da boca do Senhor, nós temos que perceber que isso aqui está revelado em Apocalipse 1, essa espada que sai da boca do Senhor. Vamos agora dar uma olhada em Apocalipse 19. Como nós estamos falando sobre a fé do Evangelho, então nós vamos dar muita atenção à questão da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, como essa espada afiada de 2 gumes, que é ligado ao Evangelho. Então, Apocalipse 19, versículos 6 a 8, é a primeira porção que vamos ler. Aqui diz: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, que se refere ao viver. Não é isso? Então nós vemos aqui a noiva já adornada, vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Louvado seja o Deus. Agora vamos ver o versículo 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós de novo vemos o vínculo da palavra e o testemunho de Jesus. O espírito da profecia, quer dizer, o espírito da palavra é o testemunho. Significa, a palavra é para gerar um testemunho. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é para gerar um testemunho. A palavra de Deus na nossa casa é para gerar um testemunho em nossa casa. A palavra de Deus no casal é para gerar um testemunho na vida do casal. Agora, continuando, é Apocalipse 19, que é uma porção já do final de Apocalipse, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, isto é, a palavra de Deus.
Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo assejará com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, amados irmãos, aqui nós vemos novamente o Senhor. Como o Senhor é chamado aqui? Preste atenção, nessa porção é chamado de fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Segundo nome do Senhor aqui: Verbo de Deus, Palavra de Deus. E o terceiro nome do Senhor está no versículo 16: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 3 nomes aqui. Vamos prestar atenção. Fiel e verdadeiro. Se dermos uma olhada em Apocalipse 21, versículo 5, diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós havíamos visto também em Apocalipse 22, versículo 6. Apocalipse 22, 6. Nós tínhamos visto a parte inicial dizendo: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Preste atenção, essa constante menção, fiel e verdadeiro. O nome do Senhor é fiel e verdadeiro. O Senhor é a palavra de Deus, o verbo de Deus. As palavras são fiéis e verdadeiras. Isso quer dizer o quê? O Senhor está mandando um recado para nós. Creia no que eu estou falando. O Senhor está dando ênfase a isso aí. Creia no que eu estou falando. O meu nome é fiel e verdadeiro. A minha palavra é fiel e verdadeira. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Por que nós falhamos tanto em não aplicar a palavra de Deus na nossa vida? Porque a gente não crê de verdade. Porque se nós crêssemos, nós iríamos obedecer imediatamente. Nós iríamos aplicar imediatamente. Nós iríamos viver imediatamente. Então, vamos dar uma olhada a Hebreus 4:12. É uma porção bastante conhecida, mas que, por que eu estou dando tanto ênfase à palavra? Porque a palavra é o Evangelho. Não estamos falando da fé do Evangelho? Não estamos estudando isso? Então, o Evangelho é a palavra é o Evangelho. Então, nós precisamos dar muita atenção agora na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, que é a palavra de Deus. É isso que vai fazer diferença para nós nos tempos finais. Então, preste atenção. Apocalipse 1, o Senhor é revelado como aquele que tem uma espada que sai da sua boca, não é? Apocalipse 19 também. O que isso quer dizer? Que ao longo desses capítulos, desde 1 até o 19, essa espada operou.
essa espada operou? Apocalipse 2 revela as igrejas, não revela? A condição das igrejas. E aí, ali diz, em cada carta para as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É as palavras. Quem tem ouvidos, ouça essa palavra de Deus. Ouça essa palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Significa que essa é uma palavra que vai mudar a sua vida. E essa palavra é a palavra que vai permitir que a noiva seja adornada no capítulo 19, porque ali está a noiva vestida de linho finíssimo. E Apocalipse 19, quando mostra o Senhor montado naquele cavalo branco, ele fala de exércitos, versículo 14, Apocalipse 19, 14. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E nós sabemos que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São aqueles que não somente leram e ouviram, são aqueles que guardaram. Então você pode ver, essa palavra a partir do Apocalipse 1 vai trabalhando, e o resultado dessa palavra é um exército. Os irmãos estão compreendendo? Isso é muito importante. Se não compreenda, por favor, diga para mim. Tá bem? Agora vamos para Hebreus 4:12. Hebreus 4, vamos ler os versículos 12 e 13, que eu acho que é de grande importância. São esses dois versículos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amados irmãos, aqui, esse versículo 12 é muito importante. A palavra de Deus é viva e eficaz. Preste atenção, essa palavra de Deus é viva e é eficaz. Significa o quê? Produz resultado. Dá resultado. São palavras fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é uma palavra que dá resultado, é eficaz. Agora, nós temos que ser muito sinceros. Tem sido eficaz em nossas vidas? Nós temos que ser sinceros. Tem sido eficaz em nossas vidas? E aqui diz assim: é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu gosto muito desse versículo. Por quê? Porque não é um versículo doutrinário, é um versículo prático. Sabe o que esse versículo quer falar para nós? Assim, você quer saber se você recebeu ou não recebeu a palavra? Porque ler e ouvir, todo mundo lê e ouve, não é? Ah, eu ouvi a palavra, ouvi a palavra, mas a questão é, penetrou? Como é que eu vou saber que penetrou?
É muito simples. Esse versículo eu acho maravilhoso, porque ele nos dá os parâmetros para saber se penetrou ou não. Primeiro sinal: cortou, é porque é cortante. Você sentiu que cortou no seu interior? Se você diz assim, puxa, que palavra boa, mas não cortou nada, quer dizer que você não recebeu. Então eu tenho que saber uma coisa: cortou ou não cortou? Segundo, penetra. Mas como é que eu vou saber se penetrou ou não? Aqui diz: a ponto de dividir alma e espírito. Quando você recebeu, você conseguiu discernir e separar alma e espírito no seu interior? Se conseguiu, se cortou, e você está começando a separar alma e espírito, quer dizer que entrou. Daí você vai ver assim, puxa, tudo aquilo que eu fiz foi na alma, agora aquelas coisas eu fiz no espírito. Quer dizer, você já conseguiu, né, separar. Isso é um sinal para você saber se penetrou ou não, se está produzindo ou não resultado. E ainda mais, ele diz assim: e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer, vai lá no fundo assim. Quando você fez aquilo, fez com que intenção? Até o nosso serviço espiritual, você fez com que intenção? Quando você falou com seu cônjuge daquela maneira, qual era a sua intenção? Quando você tratou o seu filho daquela maneira, qual era a sua intenção? Sabe, se eu, ao receber a palavra, e essas coisas começam a acontecer dentro de mim, quer dizer que a palavra entrou. Agora, eu ouvi a palavra, que palavra maravilhosa, mas não aconteceu nada, ela ficou só aqui, não vai produzir nada. Agora, se penetrou, e olha só o versículo 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em outras palavras, essa palavra me abre todo o meu ser e me expõe diante de Deus. Não somente me expõe diante de Deus, mas me mostra algo. Você está pronto para prestar contas do que você está fazendo e como você está vivendo? Lembre-se, vai ter que prestar conta. Aí pesa, não pesa? Aí pesa. Aí o que acontece? Senhor, muda, né? E aí vem os versículos 14 a 16, que nós temos esse grande sumo sacerdote que se compadece de nós, que compreende nossa fraqueza e que ele está no trono da graça para nos dar graça e socorro em ocasião oportuna. Mas, amados irmãos, o que eu quero falar é o seguinte:
eu tenho ou não deixado a palavra de Deus operar em mim? A palavra de Deus é ou não é viva e eficaz na minha vida, na nossa vida, no nosso viver? A palavra de Deus tem ou não transformado o meu viver familiar? A palavra de Deus tem ou não tem transformado as pessoas da minha casa? Tem ou não tem transformado a minha pessoa e a pessoa do meu cônjuge? Então, isto é algo sério, muito sério. Estão falando da fé do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados irmãos, nós ouvimos e a palavra não está produzindo em nós o resultado que deveria produzir, é porque existe algo inadequado, existe uma barreira em nosso interior que impede a ação dessa palavra. E é por isso que nós temos que mudar. O tempo está próximo. Nós queremos que a nossa família seja uma família vencedora, não é? Então isso é um ponto de grande importância. Louvado seja Deus. Ok. Agora vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, primeiro o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então preste atenção, amados irmãos. Nós sabemos que o Senhor, quando foi tentado pelo diabo, e o diabo tinha falado para o Senhor para ele transformar as pedras em pães, o Senhor respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus estava falando: o homem não vive somente do pão físico, mas também vive por meio do pão espiritual, que é a palavra que procede da boca de Deus. E esse Senhor, Ele é o pão vivo. Ele é o pão, primeiro, Ele é o pão da vida. Tá certo? Em Evangelho de João 6, nós vimos ali, Ele falou que Ele é o pão da vida, no versículo 35. E no versículo 51, Ele disse: eu sou o pão vivo. Então, esse Senhor, que é a palavra, é também o nosso alimento. Então eu tenho que comer o pão espiritual todos os dias. E esse pão espiritual, por um lado, é chamado de pão da vida, mostrando que o elemento desse pão é vida. E o segundo aspecto é que esse pão é um pão vivo, significa um pão que se move, né? Isso nós já compartilhamos muitas vezes. A mesma coisa de você colocar o pão na mesa e esse pão fica andando na mesa, né?
certo? É pão vivo, não é alimento. Daí você pega o pão aqui e come. Esse pão que se mexe, ele come, ele entra em você e aí começa a mexer lá dentro. Quando você recebe a palavra de Deus, você percebe: entrou algo em mim e está mexendo no meu interior, mas está virando tudo de cabeça para baixo dentro de mim. Se você sente isso, glória a Deus. Isso é bom demais. Quer dizer que a palavra entrou, entendeu? Entrou e está mudando, está cortando, está separando, está fazendo você perceber as coisas. Eu não posso viver dessa maneira, eu tenho que mudar. Como é que eu vou prestar contas para o Senhor? Não, eu não posso ficar assim, tem que mudar. E daí você passa a viver e aplicar a palavra, você entendeu? Então esse é o nosso Senhor, isso é o que nós precisamos ver. Agora, o que eu também preciso perceber, vamos agora dar uma olhada em 1 Pedro capítulo 1. Como nós estamos falando, irmão, nós estamos lançando um fundamento, nós estamos dando muitos versículos. Gostaria que vocês realmente ruminassem depois desses versículos, porque isso aqui é a base porque nós vamos falar depois, né? 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 22. Preste atenção, diz assim: tendo purificado a vossa alma. Aqui fala de uma purificação da nossa alma, significa a purificação do nosso ser, pela vossa obediência à verdade. Por que você obedece à verdade, que é a palavra? Porque você sabe que essas palavras são fiéis e verdadeiras, por isso você obedece. É a mesma coisa se for anunciado: amanhã haverá grande terremoto em Colina. Quem vai sair de Colina hoje? Quem vai sair de Colina hoje? Quem acreditar. Quem não acreditar já falou: tá louco esse cara. Nunca, mas nunca vai haver terremoto em Colina. Não é? Quem vai embora? Quem acredita. Quem não acredita, fica. Na época de Noé, diz assim: vai vir dilúvio. Quem acreditou? Só Noé e sua família. Quem não acredita, não muda. Se você não mudou, irmão, com tanta palavra, é porque você não creu nessa palavra. Porque é sinal de que você não creu. Você sabe, nosso viver, nossos atos têm uma consequência. Eu não mudo porque eu acho que eu não terei essas consequências. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu sou assim mesmo. Você não vai querer mudar? Não, eu sou assim, eu nasci assim. Você sabe qual vai ser a consequência se você continuar assim? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: se eu falasse assim para vocês: a partir de hoje a sua situação familiar vai ficar congelada, não vai mudar nada, não vai ser mais possível mudar nada, você ia ficar alegre ou triste? Ia ficar triste? Ia dizer: nós estamos bem demais, eu estou bem demais com minha esposa,
Então eu faço a seguinte pergunta: quem disse que você está bem com a sua esposa? É você ou Deus? Se você diz que eu estou bem com minha esposa, é uma coisa. Agora, se Deus não disse, e aí? Se você perguntar assim: ó Deus, tá, minha vida familiar está jóia, não precisa mudar mais nada, né Deus? O que Deus vai falar para você? Precisa ou não precisa mudar? Precisa. E quando é que a gente vai esperar para mudar? Olha só, a gente sabe que precisa mudar, mas não faz nada para mudar, não é? Então, por isso, irmãos, nós precisamos realmente crer na palavra. Crer na palavra. Você pode dizer: puxa, Miguel, você começou pegando pesado, hein? Não, eu não estou começando a pegar pesado, eu estou preparando o caminho. Eu estou preparando o caminho. Eu estou preparando o caminho. Bom, vamos ver, voltando aqui. Purificada a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então preste atenção a isso aqui. Quando eu obedeço a palavra, começam a surgir coisas em mim que são verdadeiras. Não é fingido. Qual é a porcentagem de coisas fingidas em minha vida? Qual é a porcentagem de coisas fingidas na minha vida? Todo mundo assim: puxa, esse irmão ama demais os outros irmãos. É genuíno ou é fingido? Meu bem, eu te amo. É verdadeiro ou tem certa porcentagem de fingimento? Se eu não falar isso, eu estou perdido. Não é? Então, olha só, não, é Pedro que está falando. É amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Puxa, a gente não queria isso aqui realmente na vida de um casal? Amor não fingido. Olha só, mas de coração ardentemente. Se ama o seu cônjuge ardentemente. Ardentemente. Mas olha só, como isso é possível? O segredo está no versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só, esse amor ardente é resultado de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Você quer que seu cônjuge ame você ardentemente? Semeie algo nele. Que semente é? Palavra de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você diz assim: puxa, Miguel, eu não sabia que essa semente era tão poderosa assim. Uau, é mesmo. É uma semente poderosíssima. Gera um amor não fingido e ardente. Palavra de Deus. Palavra de Deus.
Daí diz: toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa palavra é o Evangelho de Deus. Fé do Evangelho. Fé do Evangelho me leva à obediência, porque eu creio que a palavra é fiel e verdadeira. Então, amados irmãos, olha só o poder dessa palavra de Deus. É algo tremendo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu estou falando isso, irmãos, para que vocês creiam naquilo que eu vou falar a partir de hoje à noite. Porque se eu não lançar bem esse fundamento, vocês não vão acreditar no que eu vou falar hoje à noite. É verdade, a gente já não acredita em tanta coisa que a gente ouviu, né? Da palavra de Deus. Imagina alguma coisa que vai mexer na sua vida familiar. Eu quero saber, quem aqui tem mais de 30 anos de casamento, levanta a mão. Olha só, um bom número, hein? Você diz: depois de 30 anos vai mudar alguma coisa? Vai! Se não mudou, é porque o fundamento não estava bom. Estou lançando o fundamento para mudar. Amém? Irmãos, tem que ser assim. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha só, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Então, o que nós precisamos ver é que tem salvação para nós, tem salvação para mim, tem salvação para minha família, e essa salvação vem pela palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando nós cremos na palavra, nós somos selados pelo Espírito. Porque quando nós cremos na palavra, nós abrimos a porta para Deus operar, para a palavra penetrar, para a palavra cortar, para a palavra separar as coisas em nosso interior, para a palavra nos expor diante de Deus. E nós sendo selados pelo Espírito, esse selo, esse Espírito e esse selo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Significa, é a garantia que nós temos. Então nós precisamos crer, precisamos nos entregar à palavra de Deus. Amém? Agora, Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são, entre todos que são santificados. Olha só, a palavra da sua graça
tem poder para nos edificar. A importância do relacionamento de um casal está nessa questão da edificação. Porque é com a edificação que o casal não permanece como duas pessoas, mas como uma só. Os dois se tornam um por meio da edificação. Isso quer dizer que a palavra de Deus tem o poder de nos tornar um. Diga isso para o seu cônjuge. A palavra de Deus tem o poder de tornar-nos um. Talvez você diga, até agora nós somos dois. Esse é o grande problema em nossa casa. Por que tem briga? Porque são dois. Não é? Se fosse um, não teria briga. Tem briga porque são dois. Então a palavra de Deus tem poder de nos edificar, de nos tornar um. E não somente isso, dá para nós a herança entre todos que são santificados. Não somente nos torna um, mas também garante a nossa herança. Então precisamos ou não do Evangelho? Precisamos ou não da palavra? Precisamos? Precisamos, louvado seja o Senhor. Então essa deve ser a nossa visão, essa deve ser a nossa percepção. Então olha só, nós começamos com o Apocalipse, mostrando que é a palavra de Deus que gera o testemunho de Jesus Cristo. E vimos quem é esse Senhor revelado no capítulo 1. É um Senhor que vem trazer luz, é um Senhor que vem nos julgar, é um Senhor que fala, e a sua palavra é como uma espada de dois gumes, tá certo? É um Senhor que deseja ter alguém que brilha nas suas mãos para poder atuar. E esse Senhor é filho do homem, que nos conhece, está com roupas sacerdotais, significa que está ali para nos servir, cheio de amor, para trazer uma realidade, para produzir algo em nós. E ele então, por meio da sua palavra, começa a agir, começa agindo, falando às igrejas, falando a nós, falando às nossas casas. E temos o resultado lá no final. E o resultado lá no final é o Senhor, um exército de vencedores. E esse exército de vencedores, ele segue alguém. E esse que está na frente, guiando esse exército de vencedores, o nome dele é Fiel e Verdadeiro, Verbo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse que nós seguimos, certo? Nós seguimos a palavra de Deus. Sabe, irmãos, essa figura de Apocalipse 19 da palavra de Deus, né, ali desse cavaleiro, é de grande importância. Eu tenho que dizer assim, na hora que estou seguindo a palavra de Deus, estou seguindo esse que é fiel e verdadeiro, esse que é a palavra de Deus, esse que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que ele combate as nações, né? Combate toda essa situação que está hoje nesse mundo. Nós vimos também então que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se não é viva e eficaz, é porque nós não recebemos de uma maneira adequada. Senhor, porque se essa palavra penetra em nós, existem certos sintomas, certos sinais de que a palavra penetrou. Quer dizer, cortou o meu interior, né? Separou alma e espírito, expôs minhas intenções, expôs o meu ser diante de Deus, sabendo que um dia eu vou ter que prestar contas de tudo. E isso faz então com que em mim haja uma reação àquela palavra. E nós vimos também que
essa palavra é como aquele pão. Ele tem o elemento da vida, é o pão da vida, e também é um pão vivo. Essa palavra, quando entra em nós, começa a trabalhar. Hoje à noite ainda nós vamos ver sobre esse trabalho da palavra. Daí a palavra vai penetrando, vai cortando, vai movendo, porque não é somente um pão de vida, é um pão vivo, né? Eu comi do Senhor hoje de manhã, e aquilo fica movendo-se em meu interior, né? E vai transformando o meu ser. E essa palavra tem um poder, é uma semente incorruptível que me regenera, e aquilo que é gerado em mim, né, não é fingido, certo? É algo intenso, gera em mim não um amor fingido, mas um amor ardente, certo? E também é algo que permanece, e essa palavra também é uma palavra que nós recebemos como a palavra da verdade, por isso nós cremos. Isso se torna o evangelho da nossa salvação e traz o selar do Espírito, garantindo que haverá uma mudança, garantindo que vai haver transformação, né? Até aquele dia. E também é uma palavra que nos torna e garante a herança que Deus quer nos dar. Tudo isso, amados irmãos, é para nós, para nossa casa, para nossa família. Você sabe, quando a gente olha isso aqui, diz assim, mas é isso que eu quero. Eu preciso de mais, aleluia. Esse é o caminho que nós temos, amém? Então esse é o fundamento. Nós continuamos hoje à noite. Jesus é o Senhor.